A última carta do Natal. A neve caía devagar, como se tivesse medo de tocar o chão. Era 21 de dezembro, e a rua Waverly estava começando a ganhar o brilho típico de fim de ano. Guirlandas nas portas, luzes piscando, músicas suaves escapando das lojas. Helena observava tudo pela janela da pequena livraria que herdara dos pais, a Leaf and Lantern. Havia crescido entre aquelas prateleiras, entre histórias, suspenses, finais felizes e tragédias literárias. Mas nada ali parecia capaz de distraí-la do frio que sentia por dentro. Era o primeiro Natal desde que terminara um relacionamento de 6 anos. A casa parecia ecoar, o silêncio doía, e ela tentava preencher o vazio trabalhando horas seguidas. Naquela tarde, estava montando a vitrine especial de Natal, um cenário charmoso com livros clássicos, laços dourados, pequenos abajures e neve falsa, quando algo no chão chamou sua atenção. Um envelope amarelado, semi-enterrado na neve fina acumulada no lado de fora da vitrine. Curiosa, Helena abriu a porta e se abaixou para pegá-lo. O papel estava rígido de frio, mas intacto. Na frente, em caligrafia elegante, lia-se: Para Samuel Hart. Samuel Hart, murmurou franzindo a testa. Não conhecia ninguém com esse nome. Virou o envelope. No canto superior, como remetente, havia apenas um nome: Eleanor. Sem sobrenome, sem data, sem selos, sem endereço postal. Era uma carta escrita há muito tempo, talvez décadas, e nunca enviada. Helena respirou fundo. Parte dela achava que deveria simplesmente deixá-la em cima do balcão da livraria e continuar com seus afazeres. Mas a outra parte, a parte que sempre acreditara no poder das histórias e nos encontros que o destino cria, insistia em abrir. Entrou, trancou a porta e sentou-se atrás do balcão. Com cuidado, deslizou o dedo pelo lacre. A carta escrita à mão com tinta preta começou assim: Meu querido Samuel, se você está lendo isto, então finalmente tive coragem de dizer tudo o que guardei por anos. Helena prendeu a respiração. Eu te amei desde a primeira vez em que te vi naquele baile de inverno. Amei seu riso, sua forma de desviar o olhar quando ficava tímido. Amei sua gentileza. Mas nunca tive coragem de dizer. E quando percebi que você partiria para longe, foi tarde demais. A carta era longa, carregada de emoção, de sentimentos contidos. Havia tristeza, arrependimento e amor. Um amor que nunca teve oportunidade de florescer. Quando terminou de ler, Helena estava com lágrimas nos olhos. Meu Deus, quem eram eles? Se aquela carta nunca chegara ao destinatário, então talvez Eleanor tivesse vivido com a dor do não dito. Talvez Samuel tivesse partido sem saber que alguém o amava. Talvez aquela carta tivesse o poder de mudar algo, mesmo tantos anos depois. Helena fechou a loja mais cedo naquele dia. Não conseguiria se concentrar em nada enquanto aquela carta estivesse em suas mãos. Precisava descobrir quem era Samuel Hart. Precisava entregá-la, mesmo que atrasada por décadas. O registro do nome no sistema da prefeitura estava lá. Samuel Jonathan Hart, falecido há 12 anos. Mas Helena encontrou algo ainda mais interessante. O endereço do herdeiro. Daniel Hart, neto de Samuel. Daniel Hart, repetiu, sentindo algo estranho na boca do estômago. Excitação, curiosidade e talvez esperança. Ela anotou o endereço num papel. Era a 4 quarteirões dali, numa casa que ela conhecia apenas de vista. Na manhã seguinte, com a carta guardada dentro do casaco, Helena caminhou pela rua gelada até a residência dos Hart. Era uma casa de madeira azul clara, com um jardim bem cuidado, mesmo no inverno. Ao subir os degraus da varanda, ouviu o som de algo caindo lá dentro, seguido de um palavrão abafado. A porta se abriu abruptamente, e Helena viu um par de olhos castanhos, intensos, que pareciam simultaneamente confusos e exaustos. Desculpa, ele disse. A tomada queimou e, quando ele finalmente percebeu que ela não era uma entregadora, nem alguém pedindo informações, sua expressão suavizou. Oi, posso ajudar? Helena respirou fundo. Acho que encontrei algo que pertence à sua família. Ela estendeu o envelope. Daniel ergueu as sobrancelhas e pegou a carta com cuidado. Isso é bem antigo. Achei na porta da minha livraria. Imaginei que talvez fosse importante. Daniel virou a carta nas mãos, pensativo. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome do avô. Samuel Hart era meu avô. Ele faleceu alguns anos atrás. Não conheço nenhuma Eleanor. A carta nunca foi enviada. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos,
até Daniel fazer um gesto inesperado. Quer entrar? Não quero abrir isso sozinho. Helena aceitou, sem pensar muito. E algo mudou no instante em que atravessou a porta. A casa tinha cheiro de café, pinho e algo levemente cítrico. Havia caixas abertas no chão, livros empilhados, fios, ferramentas. Tudo indicava que Daniel estava reformando o lugar. Me desculpe a bagunça, disse ele, coçando a nuca. Acabei de voltar para a cidade. Você não morava aqui? Eu cresci aqui, mas fui embora por muito tempo. Helena percebeu o peso na voz dele, mas não insistiu. Daniel sentou-se no sofá e abriu a carta lentamente, como quem está abrindo algo sagrado. Helena permaneceu de pé. Ele leu em silêncio. Seus olhos percorreram cada linha. Sua respiração mudou. E quando terminou, tinha um sorriso triste nos lábios. Meu avô nunca comentou nada disso, disse ele emocionado. Nem uma vez. Talvez ele não soubesse. Se ele tivesse recebido, talvez tivesse mudado muita coisa. Talvez até minha avó não tivesse sofrido tanto com os silêncios dele. Helena se aproximou. Às vezes, uma palavra dita tarde demais ainda tem valor. Ela sussurrou. E às vezes, ela encontra o destino certo, mesmo décadas depois. Daniel levantou o olhar. Você acredita nisso? Trabalho com livros. É impossível não acreditar. Ele riu, e Helena se surpreendeu com o calor daquele som. Foi assim que começou. Daniel passou a visitar a livraria todos os dias após o trabalho. No início, dizia estar pesquisando sobre sua família, tentando descobrir quem era Eleanor. Mas logo ficou claro que isso era só um pretexto. Helena sempre tinha chocolate quente esperando, e ele sempre trazia alguma coisa. Uma tortinha da padaria, um enfeite antigo que encontrara na casa do avô, ou simplesmente histórias. Eles decoraram a livraria juntos, montaram uma árvore de Natal usando livros como base. Enfeitaram com luzes douradas. Riram quando a estrela caiu 2 vezes. E conversaram. Conversaram tanto que Helena começou a sentir algo que não sentia há anos. Pertencimento. Um dia, durante a arrumação, Daniel encontrou uma fotografia antiga dentro de um livro da livraria. Era de Samuel Hart, abraçando uma mulher que só poderia ser Eleanor. Ela sorria como se carregasse uma verdade no peito. E ele parecia olhá-la com um amor tão reprimido que doía. Meu avô amou essa mulher, Daniel disse, mas nunca pôde viver esse amor. Helena pegou a foto e a segurou com carinho. Então vamos honrá-lo contando a história deles. Antes que mais histórias se percam pelo caminho. Daniel sorriu. E se nós escrevermos juntos? A ideia fez o coração dela acelerar. Juntos? É. Você escreve bem. E eu... Ele deu um sorriso tímido. Acho que posso aprender. Helena não teve dúvida. Eu adoraria. Eles começaram a escrever todas as tardes. Tomavam café, riam, discutiam parágrafos, folheavam arquivos antigos. E assim, sem perceber, a história de Samuel e Eleanor começou a costurar a deles. Mas na noite de 24 de dezembro, algo aconteceu. Daniel passou na livraria com um convite. Vou organizar um jantar pequeno para alguns amigos. Nada demais. Mas... queria muito que você fosse. Helena hesitou. O último Natal dela fora horrível. O medo de criar memórias ruins de novo apertou seu peito. Eu não sei se... Helena, ele disse com voz suave. Acho que você merece uma noite boa. Uma só. Se não gostar, eu te acompanho de volta para a livraria. Ela sorriu. Uma noite boa, me parece. Impossível. Daniel deu um passo à frente. Então deixa eu tentar. Helena respirou fundo. E aceitou. O jantar era aconchegante, com poucos convidados, música suave e uma mesa simples, mas cuidadosamente montada. Conversas iam e vinham. Risadas surgiam. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu parte de algo. Depois do jantar, Daniel chamou-a para o quintal. A neve cobria tudo como um véu de luz. Havia velas acesas nas laterais e um banco de madeira. Ele ofereceu seu casaco, e Helena aceitou com o rosto quente. Preciso te dizer uma coisa. Ele começou. Eu não voltei para esta cidade só por causa da casa do meu avô. Eu voltei porque... estava cansado de fugir. De viver pela metade. E desde que você entrou pela minha porta com aquela carta, eu sinto que tudo ganhou cor de novo. Helena sentiu o coração bater forte. Daniel, eu não sei onde isso vai dar, mas sei que não quero mais perder oportunidades. Como meu avô perdeu. Sei que quero viver de verdade. E... ele parou, respirando fundo.
Quero viver isso com você. Se você quiser também. Helena não conseguiu evitar as lágrimas. A neve caía sobre eles em flocos lentos e cintilantes. Eu quero, ela disse. Quero muito. Daniel aproximou-se devagar. O toque dele era quente, suave, e então, sob o céu iluminado, entre o passado que finalmente encontrara paz e o presente que prometia um futuro inesperado, eles se beijaram. A carta que unira dois corações que nunca tiveram chance agora unia dois que finalmente estavam prontos para ter. E talvez pela primeira vez, Helena sentiu que o Natal trazia consigo não apenas lembranças, mas recomeços. Meses depois, o livro Quando a Neve Toca o Papel foi lançado na Leaf and Lantern, escrito por Helena e Daniel. Um romance baseado em fatos reais, uma homenagem, uma cura, e na última página uma dedicatória simples. Para Samuel e Eleanor, que nos ensinaram a nunca deixar o amor sem destino. Meu vizinho da Casa das Luzes. Clara nunca tinha gostado tanto de silêncio quanto naquela primeira noite na nova rua. Depois de um término doloroso, um coração esgotado e semanas de caixas abertas pela metade, ela finalmente respirava um pouco melhor. A casa pequena que havia alugado não era perfeita, mas tinha um quintal simpático, uma varanda com potencial e, o mais importante, nenhum fantasma emocional rondando os cômodos. Ainda assim, algo na nova vizinhança chamava sua atenção desde o momento em que ela estacionara o carro ali. A casa do lado. Para ser mais precisa, a Casa das Luzes. Era assim que os moradores do bairro se referiam àquele lugar. E fazia sentido. Todos os dias, às 7 em ponto, as luzes natalinas se acendiam com perfeição coreografada. Não era apenas a casa que brilhava. O jardim, a cerca, os pinheiros. Até o telhado inteiro se iluminava como se alguém tivesse pincelado estrelas em cada canto. E era lindo. Inesperadamente lindo. Clara assistia pela janela da sala enquanto tomava chocolate quente e solitário, abraçada ao casaco velho que David tinha deixado para trás, e que ela havia prometido se livrar, mas ainda não teve coragem. Para de pensar nele. Ela murmurou baixinho, bebendo mais um gole. Do lado de fora, a Casa das Luzes brilhava, vibrante, viva. E então, pela primeira vez, ela ouviu. Lucas, o responsável por toda aquela magia. Alto, cabelos escuros, sorriso fácil, um gorro vermelho torto na cabeça e um jeito tranquilo que parecia acalmar o ar ao redor dele. Ele caminhava pelo jardim ajustando algumas lâmpadas, cantarolando uma música de Natal desafinada. De vez em quando, acenava para algum carro que diminuía a velocidade só para apreciar o espetáculo. Clara observava de longe, discreta. Ou pelo menos achava que era discreta. Em dado momento, Lucas olhou exatamente para a janela dela. Eles se encararam por um segundo. Ele sorriu. Ela congelou. E depois fechou a cortina com tanta rapidez que quase a arrancou do trilho. Ótimo. Maravilhosa primeira impressão, resmungou. Mas o coração bateu mais rápido do que deveria. Os dias passaram, e o ritual se repetiu. 7 horas, luzes, brilho. Música suave vinda do jardim do vizinho. E Clara observando como quem observa um pôr do sol raro. Ela voltava do trabalho, onde tentava se adaptar a novos colegas, novas rotinas e uma solidão inesperada. E esperava aquele momento. Aquele minuto exato em que a rua parecia despertar. Era o primeiro Natal que ela passaria sozinha. E, de certa forma, aquelas luzes preenchiam um vazio silencioso. Mas ela nunca tinha falado com Lucas. Nunca tinha acenado de volta. Nunca tinha se aproximado dele. E talvez nunca fosse. Até a noite do apagão. Foi repentino. Um estouro. Um estalo seco. E de repente toda a rua mergulhou na escuridão absoluta. Clara se levantou assustada, tateando às cegas pela sala. Ai! Gritou quando bateu o joelho na mesinha de centro. No momento seguinte, alguém bateu na porta dela, forte, apavorado. Ela congelou. Quem é? Sou eu, Lucas! Respondeu a voz do lado de fora. O vizinho! O coração dela saltou. Claro que era ele. Quem mais bateria à porta dela às 7 em ponto além do homem que transformava a rua num cenário de filme? Ela abriu lentamente. Lucas estava ali, segurando uma caixa de luzes apagadas nos braços, o gorro vermelho torto e os olhos arregalados como se tivesse perdido o chão. Oi, ele disse sem fôlego. Desculpa te incomodar, mas eu preciso muito de ajuda. Clara piscou. Ajuda? É que... Ele ergueu a caixa. Eu estava testando um circuito novo quando tudo apagou. A rua inteira. E agora não consigo enxergar nada. E acho que queimei minha fonte reserva e... Ele parou, respirou fundo e sorriu,
meio sem graça. Eu posso te pedir umas velas emprestadas? Clara ficou 1 segundo em silêncio. Depois começou a rir. Uma risada leve, involuntária, sincera. Claro, entra. Lucas entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse preocupado em incomodar até o ar que respirava. Desculpa mesmo aparecer assim, disse ele. Eu só não queria deixar o pessoal da rua sem as luzes hoje. Você realmente leva isso a sério, né? Ele sorriu, meio tímido, meio orgulhoso. É que... Depois que eu perdi minha mãe, passei a acender a casa como ela fazia. Era o momento favorito dela no Natal. Acho que fazer as luzes brilhar me faz sentir como se ela ainda estivesse aqui. O coração de Clara se apertou de um jeito doce. Eu entendo, disse ela. Às vezes a gente faz coisas estranhas para não se sentir sozinho. Ele ergueu os olhos para ela. Você se sente sozinha? Ela hesitou por um instante. Um pouco, sim. E então, sem que ela soubesse explicar, sem pensar demais, ela o convidou. Quer ficar aqui enquanto a luz não volta? Lucas abriu um sorriso tão genuíno que iluminou a sala inteira mais do que qualquer lâmpada. Quero! Eles acenderam velas, improvisaram um chocolate quente e se sentaram no chão da sala, as costas apoiadas no sofá, como se fossem velhos amigos. Lucas contou histórias do bairro, das competições de decoração, dos vizinhos que tentavam superá-lo e nunca conseguiam. Clara contou sobre sua mudança, sobre o término, sobre o sentimento estranho de recomeçar. Você merecia alguém que ficasse, disse Lucas sério. Clara desviou os olhos. Às vezes acho que não sou tão fácil de ficar. Eu acho, ele disse com a voz suave, que você está apenas acostumada a apagar sua própria luz para fazer alguém brilhar. Mas isso não funciona. Nunca funcionou. As palavras atingiram Clara como uma porta aberta num cômodo escuro. Por um instante ela não conseguiu falar. O silêncio entre eles não foi desconfortável. Foi cheio, morno, como se ali, naquela sala iluminada só por velas, o mundo tivesse finalmente diminuído o ritmo. A chuva começou a cair lá fora. Fraca no começo, depois mais forte. Lucas olhou para a janela e franziu a testa. Se continuar assim, as luzes podem estragar. Você quer ir lá? Clara perguntou. Quero. Mas você viria comigo? Ele sorriu meio encabulado. Não gosto de mexer nelas sozinho no escuro. Ela hesitou apenas por 1 segundo antes de pegar um casaco. Vamos. O jardim da Casa das Luzes parecia melancólico sem brilho. As decorações estavam escuras, adormecidas, cobertas de gotinhas de chuva que refletiam a luz fraca da rua. Clara segurava a lanterna do celular enquanto Lucas examinava os fios. Aqui, ele murmurou. Esse conector queimou. Acho que foi ele que derrubou tudo. Durante alguns minutos, o único som foi o barulho da chuva, o clique de ferramentas e o coração de Clara acelerado sem motivo aparente. Você é talentoso, ela comentou. E você é gentil, ele respondeu. Ela sorriu sem olhar para ele, mas ouviu o sorriso na voz dele. Quando Lucas terminou, levantou-se e passou a mão nos cabelos molhados. Pronto. Quer testar? Só se você fizer as honras. Clara riu. As honras? Claro, você merece. Ela ergueu a mão até o interruptor geral ao lado da porta principal. O coração batia tão rápido quanto o da primeira vez em que tinha beijado alguém. Era ridículo. Era só um interruptor, mas parecia significativo. Ela respirou fundo e apertou. Um estalo, um brilho pequeno, depois outro. E então, a rua inteira se iluminou, como se alguém tivesse acendido um pedaço do céu na terra. As luzes piscaram em diferentes cores. As guirlandas brilharam. As esculturas de renas acenderam com intensidade. A casa resplandeceu como uma constelação viva. Clara deu um passo para trás, completamente hipnotizada. É lindo, sussurrou. Lucas não respondeu de imediato. Ela se virou para perguntar o motivo e encontrou o olhar dele. Não era o brilho da casa que o encantava naquele momento. Era ela. Clara sentiu o rosto esquentar, o peito apertar, a respiração falhar. Lucas deu um passo na direção dela. Clara, murmurou. Eu queria conhecer você desde o dia em que chegou. Só não sabia como. Você viu quando eu te observei pela janela? Ele riu. Você é péssima em ser discreta. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus. Lucas segurou delicadamente os pulsos dela, baixando as mãos devagar, até que seus olhos se encontraram novamente. Ainda bem que você olhou, senão eu não estaria aqui. Clara sentiu que algo dentro dela, algo que tinha sido partido e deixado de lado, finalmente se encaixava de novo. Lucas aproximou-se mais um pouco.
tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Posso... Ela não precisou responder. Quando seus lábios se tocaram, todas as luzes atrás deles pareciam explodir de brilho. A chuva, antes fria, tornava-se poesia ao redor deles. A rua inteira parecia segurar o fôlego. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista, sentiu-se desejada, sentiu-se viva. Quando voltaram para a casa dela, rindo e encharcados, o apagão finalmente tinha terminado. A luz voltou. Mas nenhuma das lâmpadas acesas na sala brilhou tão forte quanto o sentimento que crescia silenciosamente entre os dois. Lucas olhou ao redor, depois para ela. Acho que hoje foi o melhor Natal da minha vida. Clara sorriu largo, com uma sinceridade que nem sabia mais que tinha. Acho que o meu também. Ele deu um passo para mais perto. E posso te ver amanhã? Ela fingiu pensar. Depende. Depende do quê? De você acender aquelas luzes de novo, brincou. Lucas riu. A risada mais bonita que ela já tinha ouvido. Por você, eu acendo até o céu. Enquanto ele voltava para casa, Clara o observou pela janela. Daquela vez sem vergonha nenhuma. E quando, exatamente às 7, as luzes da casa dele se acenderam novamente, agora brilhando mais do que nunca, ela não pôde evitar o sorriso que escapou. Desta vez, não porque estava encantada pela casa, nem pela tradição, nem pelo Natal, mas pelo homem que fazia tudo brilhar. E pelo sentimento inesperado que começava a crescer, quente e iluminado dentro dela. Afinal, ela finalmente tinha entendido. A magia do Natal não está nas luzes, mas em quem aparece quando tudo escurece. Neve sobre o Lago Esmeralda. A estrada que levava ao Lago Esmeralda parecia mais estreita do que Beatriz se lembrava. Talvez fosse a neve acumulada nas laterais, formando paredes brancas que engoliam os contornos do caminho. Ou talvez fosse o peso das lembranças que tornava tudo mais apertado dentro dela. Fazia 17 anos que não voltava àquela região. 17 anos desde o último inverno passado na cabana de madeira escura, à beira do lago que refletia tons verdes mesmo sob o gelo. Por isso o nome. 17 anos desde que partira sem se despedir direito, levando consigo promessas nunca ditas e sentimentos enterrados sob o silêncio. Agora voltava para vender tudo. A cabana, o terreno, as memórias. É só assinar e ir embora, murmurou para si mesma, enquanto estacionava o carro coberto de neve. O vento cortante trouxe o cheiro conhecido de pinheiros e madeira úmida. O lago estava congelado, uma superfície lisa e opaca, como um espelho que se recusava a refletir o passado. Beatriz respirou fundo antes de sair do carro. A cabana estava exatamente como lembrava. O telhado inclinado, as janelas pequenas, a varanda com bancos de madeira. Tudo parecia congelado no tempo, como se o lugar tivesse esperado por ela todos aqueles anos. Você deve ser a Beatriz. A voz masculina veio por trás, baixa e firme. O coração dela parou por um segundo longo demais. Ela se virou devagar. Adrian. Mais alto. Ombros largos. O rosto mais maduro, marcado pelo frio e pelos anos, mas com os mesmos olhos claros que ela reconheceria em qualquer lugar. Olhos que, na adolescência, a observavam de longe enquanto fingiam indiferença. Adrian, disse, surpresa demais para esconder. Ele sorriu de leve, como quem reencontra algo perdido. Achei que não fosse voltar. Ela hesitou. Vim resolver umas coisas. Ele assentiu, compreensivo demais. Sou o responsável pela manutenção das cabanas da região. Seu pai pediu que eu cuidasse desta, caso um dia você decidisse vendê-la. O nome do pai doeu mais do que ela esperava. Obrigada por manter tudo, disse sem saber como terminar. Eu nunca deixei de vir aqui, respondeu ele olhando para a cabana, mesmo quando parecia que ninguém mais se importava. O interior da cabana estava aquecido pelo fogão a lenha que Adrian acendera mais cedo. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao aroma distante de pinho. Beatriz passou a mão pela mesa antiga, reconhecendo cada marca, cada imperfeição. Achei que estivesse abandonada, comentou. Nunca esteve, ele respondeu. Só esperando. Ela sentiu algo apertar no peito. Enquanto conversavam sobre a venda, documentos e prazos, o céu do lado de fora escureceu mais rápido do que o normal. Flocos de neve começaram a cair. Primeiro tímidos, depois densos e constantes. Adrian foi até a janela e franziu o senho. Isso não estava na previsão. O quê? Beatriz perguntou. Nevasca forte. E quando começa assim... Ele suspirou. A estrada pode fechar. Como se o inverno tivesse ouvido, o vento aumentou, uivando entre as árvores. Pouco depois, o celular de Beatriz perdeu o sinal. Ótimo, ela murmurou.
presa no meio do nada. Pelo menos não está sozinha, Adrian disse com um meio sorriso. Ela desviou o olhar, sentindo o peso da frase. A nevasca se intensificou durante a noite. Era impossível sair. Adrian decidiu ficar para garantir que o aquecimento funcionasse corretamente. A árvore de Natal antiga ainda estava guardada no depósito. Beatriz a encontrou por acaso, coberta por um lençol empoeirado. Eu e minha mãe montávamos todo ano, disse tocando os galhos artificiais, mesmo quando não havia ninguém para ver. Eu lembro, Adrian respondeu baixinho. Eu sempre passava aqui nessa época. Ela o encarou surpresa. Por quê? Ele demorou a responder. Porque era o único lugar onde eu me sentia próximo de você. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi denso. Cheio de tudo o que nunca disseram. Montaram a árvore juntos, usando enfeites antigos. A luz amarelada refletia no vidro da janela, criando a ilusão de um Natal suspenso no tempo. Você foi embora sem se despedir, Adrian disse finalmente. Eu tinha medo, ela confessou. Medo de ficar. Medo de sentir. Medo de você. Ele riu sem humor. Eu achei que não significava nada para você. Você significava tudo. Ela respondeu com a voz embargada. Mas eu não sabia como dizer. O vento derrubou parte da fiação elétrica da região, deixando a cabana apenas com a luz das velas e da lareira. Do lado de fora, o mundo parecia inexistente. Apenas neve, silêncio e o lago congelado. Sentaram-se próximos ao fogo, cobertos por um cobertor antigo. Você ainda pensa em ir embora? Adrian perguntou. Beatriz olhou para o lago através da janela. Eu vim decidida a vender, disse. Achei que precisava encerrar esse capítulo. E agora? Ela respirou fundo. Agora percebo que nunca fechei essa história. Só a congelei. Adrian segurou a mão dela com cuidado, como se temesse quebrar algo frágil. Algumas histórias precisam do inverno para recomeçar. Ela sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Eu fiquei com raiva de você, confessou, por nunca ter me procurado. Eu fiquei com raiva de mim, ele respondeu, por não ter ido atrás. A neve continuava caindo, cobrindo tudo com um manto branco, como se o mundo estivesse sendo reescrito. Na manhã seguinte, o céu estava claro. O lago brilhava sob o sol fraco, refletindo tons verdes sob o gelo. Caminharam até a beira do lago. Quando éramos adolescentes, Beatriz disse, eu imaginava como seria passar um Natal aqui com você. Eu também, Adrian respondeu. Mas achei que fosse só um sonho bobo. Ela o encarou, séria. Se ainda der tempo. Ele não respondeu com palavras. A beijou ali mesmo, com cuidado, como se aquele gesto fosse tanto um pedido de desculpas quanto uma promessa. A estrada foi liberada 2 dias depois. Beatriz assinou os papéis da venda, mas não entregou. Pediu prazo, pediu tempo. Na noite de Natal, a cabana estava iluminada. A árvore brilhava. O lago permanecia silencioso. Você vai embora? Adrian perguntou. Ela sorriu. Acho que algumas histórias só começam quando a neve cai. Do lado de fora, o lago Esmeralda refletia a luz da cabana, como se guardasse aquele recomeço em segredo. E pela primeira vez em muitos anos, Beatriz não sentiu vontade de partir, porque o amor que ela deixara congelado finalmente havia encontrado o momento certo para florescer. Um Natal para 2 corações teimosos. A neve começou a cair mais cedo naquele ano. Pequenos flocos desciam preguiçosamente do céu cinza, cobrindo os telhados da cidade como um véu silencioso. Para muitos, aquilo significava aconchego, chocolate quente e reuniões familiares. Para Júlia significava apenas mais trabalho. Ela estava no balcão da recepção do Hotel Monte Sereno desde antes do amanhecer, revisando reservas, conferindo listas de hóspedes e respondendo mensagens que não paravam de chegar. O Natal era sempre a época mais movimentada do ano, e também a mais exaustiva. O hotel pertencia à sua família havia 3 gerações. Seus avós o haviam construído quando a cidade ainda era pouco mais que uma estrada cercada por montanhas. Sua mãe cuidara dele com amor, até adoecer. E agora era Júlia quem carregava tudo nos ombros. Se ao menos uma coisa pudesse dar errado de cada vez, murmurou, passando a mão pelos cabelos presos num coque apressado. Foi quando a porta giratória se abriu, trazendo consigo uma lufada de ar gelado. Júlia ergueu os olhos e congelou. Rafael estava ali, mais alto do que ela lembrava. O cabelo escuro agora levemente bagunçado pelo vento, barba por fazer, um casaco pesado cobrindo parte do corpo. Mas os olhos eram os mesmos, castanhos intensos, cansados. Boa tarde, ele disse com a voz grave. Tenho uma reserva. Rafael Moreira.
O nome ecoou dentro dela como um sino antigo. Eu sei quem você é, respondeu antes de pensar, o tom mais seco do que pretendia. Rafael ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso irônico surgindo nos lábios. Imagino que sim. A cidade não é exatamente grande. Eles se conheciam desde adolescentes. Tinham crescido na mesma rua, estudado na mesma escola, brigado inúmeras vezes e se afastado quando Rafael partira para conquistar o mundo com sua cozinha sofisticada. Júlia nunca o perdoara completamente por isso. Seu quarto está pronto, disse ela, teclando com mais força do que o necessário. Vista para a montanha, café incluso, jantar especial amanhã à noite. Jantar especial? Ele perguntou. Ceia comunitária da cidade. Todos os anos, respondeu. Mesmo que o mundo esteja acabando. Rafael assentiu, pegando a chave. Espero não atrapalhar. Júlia o observou subir as escadas, sentindo algo estranho apertar seu peito. Não era raiva. Também não era exatamente saudade. Era desconforto. Naquela noite, a tempestade chegou sem aviso. O vento uivava entre as montanhas. A neve caiu mais pesada, fechando estradas e interrompendo linhas de comunicação. Um a um, os hóspedes começaram a cancelar suas reservas. À meia-noite, Júlia estava sentada na cozinha do hotel, cercada por listas e contas, com a sensação de que tudo estava desmoronando. A ceia, murmurou. A cidade inteira depende disso. Depende como? Perguntou uma voz atrás dela. Júlia se virou assustada. Rafael encostava na porta, segurando uma xícara de café. A ceia comunitária é tradição, explicou. Pessoas que não têm família, idosos, turistas presos aqui, todos se reúnem no salão. É o coração do Natal da cidade. E agora não tem gente suficiente para justificar? Ele perguntou. Não tem comida suficiente. Ela corrigiu. Muitos fornecedores não conseguiram chegar. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Eu posso ajudar. Júlia riu, incrédula. Você? Ajudar? Veio pra cá justamente pra fugir de tudo. Ele deu de ombros. Talvez eu tenha vindo pra lembrar por que comecei. No dia seguinte, a cozinha do hotel parecia um campo de batalha. Panelas ferviam. O forno apitava sem parar. E Júlia tentava manter tudo sob controle enquanto Rafael assumia naturalmente o comando culinário. Você vai queimar o molho se não baixar o fogo, ele disse. Eu sei cozinhar, retrucou. Sei que sabe, mas não assim. Não pedi sua opinião, ele suspirou. Júlia, se vamos salvar essa ceia, precisamos parar de competir. Ela o encarou, o rosto corado. Não apenas pelo calor. Você sempre achou que sabia mais do que todo mundo. E você sempre achou que precisava provar que não precisava de ninguém. O silêncio caiu pesado entre eles. Até que Júlia soltou o ar lentamente. Talvez sejamos dois idiotas teimosos. Rafael sorriu de leve. Isso nunca mudou. Horas depois, pratos estavam prontos. A comida exalava aromas reconfortantes. E a neve continuava a cair lá fora. Quando os primeiros moradores começaram a chegar, tímidos e gratos, Júlia sentiu os olhos marejarem. Conseguimos, sussurrou. Conseguimos juntos, corrigiu Rafael. A ceia foi simples, mas cheia de risos. Crianças corriam entre as mesas. Idosos contavam histórias antigas. E o hotel parecia vivo novamente. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Júlia e Rafael ficaram na varanda, observando a neve sob a luz amarelada dos postes. Você vai embora depois do Natal? Ela perguntou, tentando soar casual. Não sei. Ele respondeu honestamente. Pela primeira vez em anos... Eu não sei. Júlia assentiu, o coração acelerado. Eu também não sei muita coisa, confessou. Só sei que hoje não me senti sozinha. Rafael a olhou sério. Nem eu. Ele estendeu a mão, hesitante. Júlia demorou 1 segundo antes de aceitá-la. O beijo veio devagar, tímido, como se o próprio inverno observasse. Naquela noite, 2 corações teimosos entenderam que algumas coisas não precisam ser planejadas. Algumas simplesmente ficam. E talvez durem bem mais que o Natal. O presente que caiu do céu. A neve não deveria cair naquela época do ano. Era o que Lara repetia para si mesma, enquanto observava os flocos brancos dançando lentamente diante da vitrine da cafeteria onde trabalhava, no centro da cidade. Dezembro ainda estava no começo. O inverno mal havia se instalado. E mesmo assim o céu parecia ter decidido antecipar o Natal. A rua estava quase vazia. As luzes douradas pendiam dos postes, refletindo-se no chão úmido, e uma música suave escapava dos alto-falantes da loja ao lado. Lara enxugou as mãos no avental e suspirou. Gostava daquela sensação. O mundo desacelerando,
como se desse permissão para que as pessoas sentissem mais. Foi então que ela o viu. Um cachorro médio, de pelo caramelo e manchas brancas no peito, estava parado bem no meio da calçada, olhando para dentro da cafeteria com olhos atentos demais para um animal de rua. A neve começava a se acumular em suas costas, e ainda assim ele não se movia. Ei! Murmurou Lara, abrindo a porta. O sino tilintou, e o cachorro imediatamente abanou o rabo. Ela se abaixou diante dele. Você está perdido? O animal deu 2 passinhos à frente e sentou, como se estivesse esperando exatamente por aquele convite. Lara sorriu, mas o sorriso vacilou quando percebeu a coleira simples em seu pescoço. Não havia nome nem telefone. Apenas uma pequena placa metálica gasta pelo tempo. Ela virou a plaquinha com cuidado. Gravada ali, em letras simples, estava a frase: Leve-me para casa. O coração de Lara apertou. Mas qual casa? Sussurrou. O cachorro respondeu inclinando a cabeça e soltando um latido baixo, quase impaciente. Como se dissesse que ela saberia, que era só seguir. Contra todo o bom senso, e ignorando completamente o turno que ainda não havia terminado, Lara pegou seu casaco, avisou a colega no balcão e saiu para a neve, com o cachorro caminhando confiante ao seu lado. Ele parecia saber exatamente para onde ir. A casa ficava a 4 quadras dali. Era um sobrado antigo, com janelas altas e uma varanda de madeira que rangia sob o peso da neve. As luzes estavam apagadas, exceto por uma pequena lâmpada amarelada no andar de cima. O cachorro parou diante do portão e latiu, satisfeito. É aqui? Perguntou Lara, mais para si mesma. Ela respirou fundo e tocou a campainha. Demorou alguns segundos até ouvir passos. A porta se abriu devagar, revelando um homem alto, de cabelos escuros e bagunçados, vestindo um moletom gasto. Ele parecia cansado, não fisicamente, mas de um jeito mais profundo, como quem carregava um silêncio pesado dentro do peito. Quando viu o cachorro, seus olhos se arregalaram. Theo, murmurou. O animal correu até ele, pulando e girando, completamente eufórico. O homem se ajoelhou no chão frio da varanda e o abraçou com força, enterrando o rosto em seu pelo. Lara observou a cena com um nó na garganta. Ele estava sozinho na rua, disse quando o homem finalmente se levantou. Eu vi a coleira e... Ah, frase, ele completou, olhando para ela pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos, quentes, mas carregavam algo quebrado. Eu sei. Houve um silêncio breve, confortável. Sou Miguel, disse ele, abrindo um pouco mais a porta. Quer entrar? Está muito frio. Ela hesitou, mas assentiu. O interior da casa era simples e acolhedor. Havia um piano no canto da sala, coberto por uma fina camada de poeira, e partituras espalhadas sobre uma mesa. Um cheiro leve de café antigo pairava no ar. Obrigado por trazê-lo de volta, Miguel disse, passando a mão pelos cabelos de Theo. Ele... costuma fugir quando percebe que estou mal demais. Lara sorriu, sem saber exatamente o que responder. Ele parece... insistente. Miguel soltou uma risada curta. Essa é uma palavra gentil. Eles conversaram por alguns minutos. Lara contou sobre a cafeteria, sobre a neve inesperada. Miguel falou pouco, mas o suficiente para que ela descobrisse que ele era músico, ou tinha sido, e que o piano não era usado há meses. Quando ela se levantou para ir embora, Theo se posicionou bem diante da porta e deitou no chão. Parece que ele não quer que você vá, Miguel comentou divertido. Ou talvez esteja dizendo que eu deveria voltar, respondeu ela meio sem pensar. Os olhos de Miguel brilharam de leve. Talvez. Lara voltou. No dia seguinte, e no outro depois daquele. Sempre havia uma desculpa. Devolver um cachecol esquecido, levar biscoitos para Theo, pedir açúcar emprestado. E sempre havia música tocando baixo. Não no piano, mas em um rádio antigo, como se Miguel ainda não tivesse coragem de criar seus próprios sons outra vez. Theo era o elo invisível entre eles. O cachorro parecia ter um talento especial para empurrá-los um para o outro. Puxava a coleira para passeios longos, forçava paradas estratégicas, fingia cansaço só para fazê-los sentar lado a lado em um banco coberto de neve. Em uma dessas caminhadas, Lara perguntou: por que você parou de tocar? Miguel demorou a responder. Porque um dia a música foi embora, disse por fim, e eu fiquei. Ela não insistiu. Apenas tocou de leve sua mão enluvada com a dela, e aquilo pareceu suficiente. Na semana do Natal, a cidade se transformou. Guirlandas surgiram nas portas. Crianças arrastavam trenós improvisados, e o céu parecia permanentemente pintado de cinza claro. Miguel começou a tocar novamente.
Não muito. Apenas notas soltas, hesitantes, como quem testa a água antes de mergulhar. Lara ouvia sentada no chão da sala, com Theo deitado entre eles, e sentia algo crescer dentro do peito. Uma certeza silenciosa. Na véspera de Natal, ela não apareceu. Miguel tentou não se decepcionar, mas falhou. Passou o dia inteiro andando pela casa, inquieto, até que, ao anoitecer, alguém bateu à porta. Quando abriu, encontrou Lara, coberta de neve, segurando uma pequena caixa vermelha. "Desculpa a demora", disse ela. "Fui resolver uma coisa importante." Theo correu até ela, latindo, e depois voltou para Miguel, como se confirmasse: "É agora." Eles se sentaram perto do piano. Lara estendeu a caixa. "Não é grande coisa." Miguel abriu. Dentro havia a placa da coleira de Theo, mas agora com uma nova frase gravada abaixo da antiga. "Às vezes, o caminho para casa é um encontro." Miguel sentiu os olhos arderem. "Lara!" Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela continuou. "Você me perguntou uma vez por que eu voltei tantas vezes. A verdade é que eu também estava perdida." Ele se levantou devagar, aproximando-se dela. "Eu também", disse. "Mas acho que a gente se encontrou no caminho." A neve caía suave do lado de fora quando eles se beijaram pela primeira vez, com Theo girando ao redor, vitorioso. Naquela noite, Miguel tocou uma canção inteira e entendeu finalmente que o maior presente daquele Natal não estava sob a árvore. Tinha caído do céu em forma de neve, de cachorro e de amor.